Trabalho à noite vendendo cachorros quentes em uma rua perto da Santa Casa da minha cidade. Começo a cozinhar desde as 6 da tarde e vou até a madrugada, porque é o horário em que mais se vende. Os guardas, os taxistas, os enfermeiros e os paramédicos são meus clientes mais habituais. Falo isso embora o normal seja sempre aparecer alguém passando por ali para comprar alguma coisa, nem que seja só uma pessoa que mora perto e não consegue dormir naquela noite. Já estou nisso há anos e não gosto de trabalhar com nada fora do lugar, porque se você se descuida à noite, te roubam ou te passam a perna. Por isso estou sempre atento ao que faço, ao que entrego e ao dinheiro que recebo. Durante muitos anos, não me aconteceu nada fora do comum. Claro que já vi coisas feias, como brigas de bêbados, e em uma ocasião, uns policiais que chegaram fazendo perguntas demais e tentaram me extorquir porque eu não tinha permissão para estar ali. Mas coisas realmente estranhas, sem explicação, isso não, até uma certa madrugada. Era terça-feira, se a memória não me falha. Sei disso porque esse dia costuma ser mais fraco do que os outros. Já eram 2:30 da manhã e a rua estava mais silenciosa do que o normal. Um bar que ficava perto ainda estava aberto àquela hora, mas dava para notar que eles também tinham tido uma noite lenta, porque ninguém saía de lá. O hospital parecia tranquilo, com as luzes acesas, e na mesma rua em que eu estava, a uns 30 metros, havia um táxi estacionado. Eu já estava pensando em recolher tudo, mas ficava me convencendo a esperar mais meia hora. Se nesse tempo não vendesse nada, iria para casa. De qualquer forma, depois das 3 eu sempre encerrava, a menos que a noite estivesse muito boa. Enquanto limpava a chapa com calma, vi alguém se aproximando pelo lado do hospital. Disse a mim mesmo que tinha sido uma boa ideia ter ficado esperando e me virei para olhar. Ali meu instinto me disse que algo estava errado. Era uma pessoa que se aproximava muito devagar, mas não parecia bêbada nem estava cambaleando. Apenas caminhava lentamente, e isso foi justamente o que me deixou em alerta. A maioria das pessoas que se aproxima a essa hora vem rápido. Aquele não. Quando chegou mais perto, vi que era um homem de uns 40 ou 50 anos, mas a luz da rua não me deixava distingui-lo bem. Ele parou em frente ao carrinho e ficou me olhando sem dizer nada. Eu o cumprimentei no meu tom normal e perguntei o que ele queria. Ele apontou para o cardápio que eu tinha pendurado e fez o sinal de 2 com a mão. Perguntei se queria com tudo, e ele balançou a cabeça. Sem muito ânimo, comecei a preparar o pedido. Eu já tinha tudo pronto, mas algo naquele homem me incomodava. Tudo nele me parecia estranho, especialmente o olhar que passeava pelos potes de molho, pela chapa e pelas minhas mãos. Finalmente ele falou, com um tom estranho, como se estivesse com a garganta seca, e sussurrou que o filho dele também vendia lanche. Aquilo me fez sentir que aquele homem era um pouco mais normal, então perguntei onde. Ele não respondeu e voltou a olhar para os potes de molho, como se eu não tivesse perguntado nada. Não fiquei pensando muito nisso, porque também não estava interessado em conversar com aquele senhor. Terminei de preparar o pedido e perguntei se queria para a viagem. De novo ele não respondeu, e eu comecei a ficar impaciente. Repeti a pergunta umas 3 vezes, até que ele disse que queria para levar. Quando estendi o pedido, ele ficou olhando a sacola com a comida como se não entendesse o que era aquilo. E foi aí que me preocupei, pensando que talvez fosse um paciente que tinha escapado do hospital e estivesse drogado ou desorientado. Mesmo assim, no fim ele pegou a sacola com uma mão e com a outra tirou o dinheiro. Pagou com uma nota amassada e foi embora. Eu conferi a nota por precaução, e quando disse que precisava lhe dar troco, ele se virou para me olhar uma última vez, mas não deu atenção. Então voltou em direção ao hospital, caminhando devagar, com a sacola pendurada em uma das mãos. Fiquei olhando ele se afastar, me perguntando o que havia de errado, antes de guardar o dinheiro na caixa. Comecei a recolher tudo para ir embora.
Apaguei a chapa, guardei os molhos, tudo bem normal. Eu já tinha até esquecido aquele homem quando ouvi uma batida no metal do carrinho. Pensei que fosse um cliente e me levantei, mas não havia ninguém ao redor. Achei que fosse o metal se acomodando por causa do frio, depois de ter passado horas em contato com a chapa quente. Quando voltei a me abaixar, ouvi de novo a batida. Aí sim dei a volta no meu ponto para me certificar de que não havia ninguém tirando com a minha cara. Mas não tinha ninguém ali. Olhei de novo para a mesa e percebi outra coisa. Os guardanapos de papel que eu sempre deixava junto da área de preparo para entregar diretamente aos clientes não estavam ali, e sim do outro lado do meu posto. Isso era impossível, porque eu sempre deixava os guardanapos no mesmo lugar e não tinha motivo algum para mudá-los de posição. De novo pensei que alguém estivesse brincando comigo ou que algum cliente tivesse mudado eles de lugar mais cedo sem que eu percebesse. Mesmo assim, esses pequenos detalhes estavam me deixando nervoso, então me apressei para terminar tudo e sair dali. Justo quando me abaixei para guardar o dinheiro, percebi que a nota amassada do meu último cliente já não estava ali. Peguei o celular com calma e iluminei para baixo, em direção ao tanque e às sacolas. Minha mão tremia, porque eu sentia que algo estranho estava acontecendo comigo. Procurei aquela nota por todos os lados, porque eu sei exatamente o que guardo e quanto tenho do dia, e aquela nota tinha que estar ali. Mas eu não a encontrava. De repente ouvi uma nova batida. Me levantei de uma vez para ver quem era, porque sinceramente eu já estava muito nervoso. O ar me faltou quando vi que era o mesmo homem, com o boné, parado em frente ao carrinho. Eu não sabia o que dizer, e fiquei olhando para ele por alguns segundos, me perguntando se aquilo que eu estava vendo era real ou se eu tinha enlouquecido. No fim ele falou com a mesma voz e me perguntou se eu podia fazer 2 com tudo. Eu respondi gaguejando que não podia, ou pelo menos acho que respondi isso, porque não me lembro bem. O homem assentiu e foi embora, caminhando devagar em direção ao hospital, com o mesmo passo lento. Eu só conseguia me perguntar como ele tinha conseguido se aproximar sem que eu o ouvisse. Acho que nunca terminei de arrumar tudo tão rápido. Saí dali o mais depressa que pude. No dia seguinte, uma médica muito simpática, que às vezes ia comer no meu carrinho, me cumprimentou e pediu o de sempre. Enquanto preparava o pedido dela, perguntei como quem não quer nada se ela não tinha visto sair pela área de emergências um senhor como o que eu tinha visto na noite anterior. Ela disse que não, mas que por ali passava gente demais todos os dias. Eu sei que isso não provava nada, mas no fundo ficou comigo a sensação de que o homem que vi naquela noite não era uma pessoa real. E quanto àquela nota perdida, nunca mais a encontrei. Minha mãe sempre me dizia para não amaldiçoar o meu trabalho, por mais difícil que fosse, e sempre me repreendia quando eu xingava, reforçando que as palavras têm poder. Eu até obedecia mais para evitar discussões com ela do que por convicção, mas numa noite precisei entender da pior forma porque ela sempre me dizia isso. Durante anos vendi churros na praça da minha cidade aqui em São Paulo. Trabalhava com isso porque não tinha outra opção. E era preciso conseguir dinheiro para comer e ajudar em casa. Meu pai já havia falecido, minha mãe estava doente, o dinheiro nunca era suficiente e eu carregava muito estresse e responsabilidades nas costas. Além disso, no começo foi difícil vender churros, não apenas pela questão financeira, mas também pelo cansaço. Churros são feitos no calor, com óleo quente, além de ter que empurrar o carrinho, carregar o botijão, os ingredientes e ficar em pé por muitas horas. Era 2010, eu tinha 18 anos e queria estudar na universidade, mas não podia. Toda essa frustração se acumulava dentro de mim. Alguns dias eu vendia bem, em outros quase nada,
e voltava para casa com o óleo já gasto e a caixa de dinheiro praticamente vazia. Eu repetia para mim mesmo que aquilo era temporário, que logo surgiria um trabalho melhor, mas os meses passavam e tudo continuava igual. E como eu disse, eu não era um homem de xingar. Em casa, minha mãe sempre dizia que não se deve falar mal, nem amaldiçoar a vida. Tentei de todas as formas obedecer, mas numa noite eu explodi. Se não me falha a memória, eu empurrava meu carrinho de churros por uma rua deserta, a caminho de casa, pensando que no dia seguinte tudo seria melhor. Que no dia seguinte eu venderia o suficiente para comprar os remédios que haviam acabado para minha mãe. Minha cabeça estava cheia de contas, dívidas, e minha mente começou a ir para lugares muito escuros. De repente fui tomado pela sensação de que, por mais que eu trabalhasse, não conseguiria sair do lugar, e para piorar, um cachorro tentou me morder. Ele saiu de um portão e veio para cima de mim latindo. Consegui me colocar atrás do carrinho e fingi que pegava uma pedra. O cachorro foi embora, mas deixou o susto e a raiva. Foi uma bobagem, mas também foi a faísca que me fez explodir de vez. Ele não me mordeu, mas meu coração ficou acelerado e minha cabeça quente. Continuei andando e comecei a reclamar sozinho. No começo, em voz baixa, dizendo que estava cansado, que já estava farto, que aquilo não era justo. Depois comecei a reclamar mais alto, como se finalmente pudesse soltar toda a raiva e frustração que eu carregava desde que comecei a vender churros na praça. Passei a amaldiçoar com força a minha situação, a minha vida. Disse coisas horríveis que não quero repetir. E em determinado momento, com a garganta apertada e a mente nublada pela raiva, disse algo que minha mãe sempre me implorou para nunca dizer. Disse que preferia morrer ali mesmo. Nem cheguei a gritar, apenas soltei aquilo. Como um desabafo. Eu não queria morrer. O que eu queria era que o peso de carregar tudo ao mesmo tempo saísse das minhas costas. Mas assim que terminei de dizer aquilo, ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz de mulher muito próxima e perguntou em tom suave: "Tem certeza?" No instante em que ouvi isso, senti o sangue gelar. E digo isso literalmente. Lembro de sentir o corpo inteiro congelar de repente, de uma forma tão bizarra que nunca mais senti nada parecido. Fiquei imóvel. Segurei no carrinho e me virei. A uns 2 ou 3 metros, no meio da rua, estava uma mulher vestida de preto. Ela tinha o rosto coberto por um véu ou por um pano escuro. Só era possível ver um pouco dos olhos através do tecido, graças à luz de um poste que ficava próximo. A mulher mantinha as mãos cruzadas à frente do corpo. Não se movia e não parecia nervosa. Estava parada como se já estivesse ali desde antes, só esperando. Ela voltou a perguntar se eu tinha certeza, e embora eu tentasse, não consegui responder na mesma hora. Minha língua se enrolou e o nó na garganta não me deixou falar direito. Soltei um gemido estranho antes de conseguir formar uma frase. Disse que não falava sério, que era só uma expressão, porque eu estava frustrado, mas que não era verdade. E tentando aliviar a situação, soltei uma risada nervosa, daquelas que a gente dá quando se sente desconfortável. Aquela mulher não riu comigo nem mudou de postura, só ficou exatamente igual, como se não tivesse me ouvido. Engoli em seco e fiquei esperando que ela dissesse algo mais. Então, em voz baixa, ela me disse algo que lembro palavra por palavra até hoje. Pediu que eu tivesse cuidado com o que desejava. Ela falou de forma suave, como se fosse um conselho, mas naquele momento eu encarei como uma ameaça. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu caminhando pela mesma rua, afastando-se bem devagar. Fiquei paralisado, observando, até que ela desapareceu na escuridão daquela rua mal iluminada. Não sei quanto tempo fiquei assim até que consegui me livrar do susto. Tentei segui-la com o olhar, mas a luz era muito fraca e o tecido escuro da roupa fazia com que ela se misturasse à noite. Fiz o sinal da cruz,
porque não sabia o que tinha sido aquilo. E justo quando estava prestes a voltar a empurrar o carrinho de churros, ouvi o chiado de pneus e um estrondo muito forte. Um impacto como quando duas coisas grandes colidem. Veio da esquina no fim da rua, onde ela dobrava para uma avenida. Fiquei gelado outra vez, mas agora por outro motivo. Corri alguns passos, empurrando o carrinho como pude, e me aproximei da esquina. Um carro havia se chocado violentamente contra um poste. Havia fumaça e cheiro forte. Outro carro também perdeu o controle, mas conseguiu frear a tempo. E eu estava ali sem fôlego, com as mãos tremendo, olhando para o acidente, sentindo um aperto horrível no peito ao lembrar do que ela me disse. Que eu tivesse cuidado com o que desejava. Num giro dessa história, as pessoas que se aproximaram para ver o acidente acabaram comprando os churros que ainda me restavam. Saí dali quando a polícia e a ambulância chegaram. Naquela noite, as duas pessoas que estavam naquele carro morreram, e eu não conseguia parar de repetir na cabeça as palavras daquela mulher. Cheguei em casa e comecei a repassar tudo o que vi naquela noite. Não ouvi ela se aproximar e não consegui vê-la novamente depois que se afastou. Cheguei a uma única conclusão. Aquela mulher não era uma pessoa comum, mas a própria morte, que passava por ali para buscar duas pessoas cujo destino já estava selado. Ela me ouviu amaldiçoando minha vida, as dificuldades pelas quais eu estava passando, e veio perguntar se eu estava falando sério ou não. Pode parecer inacreditável, mas foi isso que aconteceu. E acreditem em mim, nunca mais me ouviram dizer nada tão negativo em voz alta. Graças a Deus, comecei a me sair bem vendendo churros, conseguimos seguir em frente e depois arrumei um trabalho melhor. Hoje, toda vez que me sinto sobrecarregado, toda vez que a frustração aparece, mordo a língua antes de dizer certas coisas. Vai que alguém escuta e acha que estou falando sério. Sou grato por estar vivo, pelo trabalho que tenho e pela família que tenho. E não poderia desejar nada melhor. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu tenho duas histórias que acredito que valem a pena ser ouvidas, e as duas estão relacionadas entre si. Meu nome é Davi. Eu costumava trabalhar durante a madrugada em um posto de gasolina que também funcionava como loja de conveniência, no meio do nada. Isso foi há muito tempo, e só menciono esse detalhe porque foi antes de praticamente todo o estabelecimento ter sistemas de segurança de última geração e câmeras cobrindo cada centímetro da propriedade. Não é que sistemas de segurança não existissem, mas simplesmente não eram uma prioridade. Além disso, o dono era mão de vaca. De qualquer forma, isso nunca me incomodou, porque o trabalho era ridiculamente fácil. A parte mais difícil, honestamente, era lidar com o próprio dono. Ele literalmente tinha a memória de um peixe. Tínhamos as mesmas duas discussões várias vezes por semana, e era como se ele esquecesse completamente o que já tínhamos discutido antes, porque ele sempre repetia as mesmas coisas e voltava a assuntos que já haviam sido resolvidos. Mas enfim, aqui está tudo o que você precisa saber. Na maioria das noites ficava apenas eu lá, das 23 às 7 da manhã, e o movimento era quase inexistente. Basicamente era isso. Certa noite, tenho quase certeza de que foi durante a semana, eu estava fazendo o que sempre fazia. Estava encostado no balcão com uma revista na mão, tentando impedir que o tédio me fizesse pegar no sono. Já era bem tarde, não me lembro exatamente do horário, porque aquela loja tinha uma habilidade impressionante de transformar todas aquelas horas malditas da madrugada em um único bloco de miséria contínua. O lugar estava completamente silencioso.
Sabe aquele zumbido fraco que aquelas lâmpadas fluorescentes antigas fazem? Aquilo era o único som que eu ouvia há horas, e meu cérebro já tinha se acostumado tanto a ele que acho que isso explica o quanto eu me assustei quando a porta da frente tocou. Levantei o olhar e vi um homem entrando. Ele era alto, parecia ter pouco mais de 30 anos, negro, com um porte físico acima da média. Meu primeiro pensamento foi que ele poderia ser um ex-atleta profissional, mas então olhei com mais atenção. E aqui está o detalhe, e não dá para exagerar o quanto isso foi perturbador. Ele estava literalmente coberto de sangue. No começo eu até pensei que pudesse ser tinta vermelha, mas eu sabia que não era. Estava por toda parte. Havia uma grande mancha espalhada pelo peito, sem contar os rastros no rosto e nos braços. Era uma quantidade de sangue quase caricata, o que fez meu cérebro demorar para processar a cena. Era uma daquelas visões únicas que paralisam a mente por alguns segundos, porque simplesmente não se encaixam em nenhuma experiência conhecida da vida real. Mas o que mais me perturbou foram os olhos dele. Eles estavam vazios. Não sei explicar de outra forma. Não havia absolutamente nada por trás deles. Ele parecia estar apenas entrando em um posto de gasolina às 2 da manhã, como em qualquer outra noite. Estava perfeitamente normal, relaxado, quase entediado. Era como se ele nem soubesse que estava encharcado de algo que claramente era sangue. Estou descrevendo tudo isso em detalhes para que minha reação faça sentido. Não quero parecer uma menininha. Aquela situação foi genuinamente aterrorizante. Eu fiquei completamente paralisado. Tudo o que consegui fazer foi encarar o homem, o que provavelmente era a última coisa que eu deveria estar fazendo. Eu simplesmente não conseguia evitar. Toda vez que eu conseguia desviar o olhar, meus olhos voltavam automaticamente para os dele. Ele percebeu, obviamente, o que não era nada surpreendente. Afinal, eu estava literalmente encarando ele. Não sei exatamente o que eu esperava que ele fizesse, mas definitivamente não esperava que ele sorrisse. Então ele disse com a maior calma do mundo: "Não se preocupa, não é meu sangue." Como se aquilo fosse para me tranquilizar. Não tranquilizou. Meu cérebro imediatamente disparou todos os alarmes de emergência. Esse cara é um assassino. Ele pode ter acabado de matar alguém. Ele pode me matar. Esses eram os únicos pensamentos passando pela minha cabeça, e eu estava entrando em pânico. Mas então meus instintos de sobrevivência assumiram o controle, e eu comecei a agir como se tudo estivesse normal. Assenti com a cabeça, como se ele tivesse feito um comentário qualquer sobre o clima, e enfiei o rosto de volta na revista. Observei enquanto ele andava pelos corredores como se nada estivesse errado. Pegou algumas coisas aleatórias e veio até o caixa para pagar. Para ser sincero, eu fiquei até surpreso por ele não simplesmente roubar os itens. Eu provavelmente teria deixado. Registrei as compras, tomando cuidado para não olhar nos olhos dele. O pesadelo estava quase acabando. Ele pagou em dinheiro, não disse mais nada e foi embora. A porta apitou e assim ele desapareceu. No segundo em que ouvi o motor de um carro ligar em algum ponto do estacionamento, peguei o telefone e liguei para a polícia. Contei o que tinha visto e tentei descrever o homem da forma mais precisa possível. Disse que não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas tinha certeza absoluta de que algo grave havia ocorrido. O atendente estava me fazendo algumas perguntas para esclarecer a situação quando tudo deu errado. Eu estava no meio de uma frase quando a porta tocou novamente. Ótimo, pensei. Mais um cliente. Era a última coisa com a qual eu queria lidar naquele momento. Mas eu estava errado. Não era outro cliente. Era ele de novo. O mesmo cara que eu estava literalmente denunciando para a polícia naquele exato momento. Ele parecia absolutamente furioso. Desliguei o telefone o mais rápido que consegui, mas já era tarde demais.
Ele sabia o que eu estava fazendo. Devia ter me visto pela janela. Ele avançou até o balcão exigindo saber se eu tinha chamado a polícia. Neguei, mas ele não acreditou nem por um segundo. As coisas escalaram rapidamente. Ele começou a me xingar, dizendo para eu cuidar da minha vida e afirmando que sabia que eu estava mentindo. Eu apenas levantei as mãos e não disse nada, tentando acalmar a situação da melhor forma possível, mas não adiantou. A voz dele ficava cada vez mais alta e aqueles olhos vazios, de repente, estavam cheios de ódio. No começo achei que ele fosse apenas gritar comigo, mas percebi tarde demais. Ele pulou por cima do balcão e me atacou antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Não quero dizer que ele escalou o balcão. Quero dizer que ele literalmente se lançou por cima dele e me derrubou no chão antes mesmo que eu pudesse reagir. Eu achei que fosse morrer. Eu nunca tinha me envolvido em uma briga física antes daquela noite e tinha certeza de que aquele homem estava tentando me matar. Eu me debatia desesperadamente, chutando, arranhando, qualquer coisa. Eu só estava tentando sobreviver. Ainda estávamos rolando pelo chão quando recorri à minha última opção. Eu gritei que tinha uma arma e que não teria medo de usá-la. Era um blefe completo, é claro, mas algo na forma como eu disse aquilo deve ter parecido convincente, porque ele parou de me socar. Ele se afastou rapidamente e saiu correndo em direção à porta. Eu ainda estava caído no chão, atordoado e com dor, quando ouvi o carro dele arrancar em alta velocidade do estacionamento. Nem consegui me levantar de imediato. Fiquei deitado ali por um tempo, coberto por uma mistura do sangue dele e do meu próprio sangue. A polícia chegou cerca de 10 minutos depois. Quando viram o estado em que eu estava, saíram imediatamente para tentar localizar o agressor. Nunca mais tive notícias. Também não vi nada sobre isso no noticiário, então fiquei completamente no escuro. Essa experiência foi de longe a coisa física mais assustadora que já aconteceu comigo. Ok, se você achou que aquilo foi loucura, eu prometo que esta história é ainda pior. Alguns meses depois do primeiro incidente, eu ainda estava trabalhando no mesmo posto de gasolina, o que provavelmente foi meu primeiro erro, considerando tudo o que aconteceu. Mas eu precisava do dinheiro. Além disso, havia uma parte de mim que tinha se convencido de que aquilo tinha sido apenas uma ocorrência isolada que não tinha a menor chance de se repetir. Mas não foi bem assim. Era mais uma noite tarde quando a próxima coisa aconteceu. Olhando para trás, as circunstâncias daquela noite eram praticamente idênticas às do primeiro incidente. Eu estava sozinho na loja, morrendo de tédio, sem nada para fazer. Enfim, um homem entrou no posto e imediatamente chamou minha atenção. A primeira coisa estranha que notei foi que ele estava usando um terno, e não era qualquer terno. Aquilo parecia caro. Era cinza escuro, perfeitamente ajustado ao corpo. Ele não tinha motivo algum para estar em um posto de gasolina depois da meia-noite vestido daquele jeito. Meu primeiro pensamento foi que ele devia estar voltando de um casamento, ou talvez de algum evento corporativo. Quero dizer, tinha que haver alguma explicação para aquilo. Mas convenhamos, nem mesmo pessoas importantes costumam entrar em postos de gasolina no meio do nada, usando ternos elegantes. Isso simplesmente não acontece. O homem não olhou as prateleiras nem sequer deu uma espiada pelos corredores. Ele claramente não estava escondendo suas intenções, ou simplesmente não se importava o suficiente para fingir. Em vez disso, veio direto até mim. Não disse nada, nem sequer me olhou, apenas enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma fotografia. No começo eu fiquei completamente confuso. Mas então olhei para a imagem e não conseguia acreditar no que estava vendo. Era uma foto daquele cara. Do mesmo homem que tinha entrado no posto todo coberto de sangue
e tentado me matar. A foto não era totalmente nítida, mas eu tinha certeza absoluta de que era a mesma pessoa. Tentei disfarçar a surpresa, mas acho que não fiz um bom trabalho. Continuei com os olhos fixos na fotografia, mas podia sentir aquele homem me observando. Ele não disse nada no início, e quando levantei o olhar para encará-lo, ele apenas me fitou, como se estivesse estudando meu rosto ou tentando ler meus pensamentos. Eu não sabia se ele esperava que eu dissesse algo, então fiquei calado. O silêncio ficou dolorosamente constrangedor. Depois de uma pausa longa, ele finalmente falou. A voz dele era surpreendentemente áspera, quase como se tivesse acabado de fumar um maço inteiro de cigarros. Ele perguntou se eu já tinha visto aquele homem antes, e eu respondi imediatamente que não. Pareceu a resposta certa, mesmo que eu não soubesse explicar o porquê naquele momento. Eu simplesmente não queria me envolver em qualquer tipo de coisa ilícita que estivesse acontecendo, e meu instinto gritava: minta, minta, minta. O sujeito não respondeu. Continuou me encarando com aqueles olhos frios que eu não conseguia decifrar. Era extremamente perturbador, principalmente pelo que ele estava me perguntando. O silêncio parecia interminável, e a cada segundo que passava eu perdia um pouco da confiança na credibilidade da minha mentira. Mesmo assim, eu não cedi. Ainda achava que tinha dado uma resposta convincente. Depois de alguns instantes, ele finalmente se abaixou e pegou a fotografia de volta. Assim que virou as costas, soltei um suspiro enorme de alívio, achando que tudo tinha acabado. Observei enquanto ele caminhava em direção à porta, mas pouco antes de abri-la, ele parou. Virou-se novamente para mim e disse apenas: "Eu sei que você está mentindo." E então, antes que eu pudesse reagir, ele foi embora. Fiquei bastante judiado por aquele encontro, mais do que queria admitir para mim mesmo. Estar sozinho naquele posto já não parecia seguro, e eu não fazia ideia do que pensar. Não conseguia entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Quem era aquele cara? Como ele sabia sobre o primeiro incidente? Fiquei me perguntando se ele era policial, detetive, ou se era algo completamente diferente. Alguém ligado ao homem coberto de sangue e ao que quer que ele estivesse envolvido. Esse pensamento foi o que realmente me apavorou. Logo concluí que se ele fosse alguém oficial, como um policial, teria se identificado. O fato de não ter feito isso só podia significar más notícias. Dessa vez, não liguei para a polícia. Em parte porque não sabia nem o que dizer, e em parte por causa do trauma da última vez que eu tinha tentado envolver as autoridades. Por um tempo, nada aconteceu depois daquela noite. Eu estava abalado, claro, e uma parte de mim esperava que algo acontecesse a qualquer momento, mas nada ocorreu. Só algumas semanas depois comecei a perceber que talvez algo estivesse realmente errado. Passei a notar o mesmo SUV prateado em vários lugares ao longo do meu dia. No começo, ele ficava estacionado do outro lado da rua durante meus turnos diurnos no posto, o que parecia normal. Mas então o vi no estacionamento do supermercado onde eu costumava ir, o que já era um pouco mais estranho. Quando o vi parado na minha rua, todos os alarmes na minha cabeça dispararam. Eu não sou uma pessoa paranoica por natureza, mas quando você vê o mesmo veículo em diferentes lugares ao longo de 2 semanas, começa a se perguntar. Eu tinha quase certeza de quem era e prometi a mim mesmo que na próxima vez que visse aquele carro, ligaria para a polícia e denunciaria da forma mais discreta possível. Eu sabia que era o mesmo homem que tinha entrado no posto naquela noite de terno. Tinha que ser. A pior parte de tudo era não saber como ele tinha descoberto onde eu morava. De alguma forma ele tinha me rastreado. Vale lembrar que eu morava sozinho naquela época. Não tinha ninguém em casa para me proteger, nem muitas pessoas com quem pudesse desabafar sobre aquilo. Não sei porquê, mas acabei me convencendo de que tudo iria passar se eu simplesmente ignorasse. Claro, essa foi uma péssima decisão.
Cerca de 3 semanas depois da primeira aparição dele, acordei no meio da noite com o barulho de vidro se estilhaçando. Minha primeira reação não foi congelar nem fugir, mas lutar. Peguei uma barra de ferro que guardava debaixo da cama e corri para a sala. Não havia ninguém ali, algo que consegui confirmar em poucos minutos, já que a casa era pequena. Mas havia outra coisa. Bem no meio da sala, cercada por cacos de vidro, estava uma pedra. Apenas uma pedra comum, do tamanho de um punho. Não havia nenhum bilhete preso a ela, mas eu entendi perfeitamente o recado. Naquele momento percebi que não dava mais para continuar assim. Aquele homem claramente estava me perseguindo, envolvido em algo terrível e tentando me dizer alguma coisa. Eu não fazia ideia do que era, mas sabia que não queria fazer parte daquilo. Então desisti. Pedi demissão no dia seguinte e comecei a procurar outro lugar para morar. Demorei pouco mais de um mês para encontrar um apartamento discreto e achei que aquilo seria suficiente. E depois disso, nada mais aconteceu. Finalmente fiquei em paz e até consegui outro emprego com relativa facilidade. E foi isso. Mas ainda penso nessas duas experiências de vez em quando. Mesmo que o primeiro encontro tenha sido provavelmente mais ameaçador à minha vida, é o segundo que realmente me perturba. Nunca consegui entender por que alguém se daria a todo aquele trabalho só porque eu tinha chamado a polícia para um homem coberto de sangue. A única explicação que consegui imaginar foi que ele, de alguma forma, acreditava que eu tinha ligação com aquele primeiro cara, que eu estava escondendo ou protegendo ele. Já se passaram anos e aceitei que provavelmente nunca vou descobrir a verdade por trás do que aconteceu. Meu nome é Bento Alves e comecei a pintar casas por volta dos 25 anos. No início, eu fazia isso apenas para a família, mais como uma forma de ganhar um dinheiro extra do que como um trabalho fixo. Aos poucos, as pessoas começaram a me recomendar e, quando percebi, já era algo que eu fazia com frequência. Às vezes, me chamavam para pintar apenas um cômodo, outras vezes uma casa inteira. Também em algumas ocasiões me pediam para impermeabilizar telhados com aquele selador usado contra a umidade, para evitar que a construção se estragasse quando chovia. Foi assim que uma conhecida da minha tia me pediu para impermeabilizar o telhado da casa dela. Não era uma casa grande, então eu sabia que não levaria muito tempo. Naquela época, a senhora saiu da cidade e deixou as chaves com minha tia. Ela confiava em mim por eu ser conhecido da família, então não houve problema algum. Disse que eu poderia ir no dia em que estivesse livre e que, se fosse possível, quando ela retornasse, o serviço já estivesse pronto. Naquela semana surgiram alguns trabalhos pequenos, mas no fim decidi ir numa quinta-feira. A casa tinha 2 andares. O térreo era amplo e as escadas para subir até o telhado começavam no 2º piso. Lembro que subi todo o material até a laje e comecei a trabalhar. Fui um pouco mais tarde de propósito, porque não queria que o sol batesse direto nas minhas costas. Quando eu já estava quase na metade do trabalho, a luz do dia começava a ir embora. Ainda assim, havia uma lâmpada no telhado que iluminava o suficiente, então não me preocupei. Eu trabalhava de costas para a pequena construção onde ficavam as escadas para descer e de vez em quando precisava me virar porque o balde com o impermeabilizante estava atrás de mim. Em uma dessas viradas, pelo canto do olho, achei ter visto alguém espiando. Foi algo muito rápido, como se uma cabeça aparecesse por um segundo e depois se escondesse. Naquele momento pensei que tivesse sido imaginação. Afinal, eu estava sozinho na casa e já tinha passado várias horas trabalhando. Continuei com o serviço tentando não dar importância. Mas, de repente, ouvi claramente passos descendo as escadas. Eram passos curtos, rápidos, como de alguém com pressa.
Parei o que estava fazendo e pensei que a dona tivesse chegado antes do esperado, embora aquilo me parecesse estranho. Espiei pelas escadas e vi apenas o caminho para o segundo andar. Desci e falei em voz alta para ver se alguém tinha chegado, mas a porta estava completamente fechada. Tudo seguia trancado, exatamente como eu havia deixado quando entrei. Naquele momento pensei que talvez estivesse me confundido, então decidi não dar atenção e subi novamente para o telhado. Mas algo começou a mudar. Cada vez que eu virava as costas para as escadas, sentia um peso nos ombros que não me agradava nem um pouco. Havia momentos em que minha pele se arrepiava sem razão. Em um desses instantes, senti algo tão estranho que virei o rosto com muito cuidado, quase com medo. Foi quando vi. Era a cabeça de uma criança espiando pelas escadas. Senti a pressão subir até os ouvidos e, em questão de segundos, a criança voltou a se esconder. Logo depois, ouvi novamente os passos descendo as escadas, iguais aos de antes. Sem pensar, desci rápido atrás dele, porque acreditei que alguém tivesse entrado na casa sem permissão. Revisei tudo o que estava aberto: o banheiro e o térreo. Cheguei a abrir os armários da cozinha, mas tudo estava vazio. Não havia ninguém. Fiquei um bom tempo no térreo, em silêncio, esperando ouvir algo. De repente escutei passos lá em cima, mas desta vez eram lentos e tranquilos. Subi as escadas com muito cuidado até o andar superior. Quando cheguei, não havia ninguém. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que talvez tivesse sido apenas um susto. Minha mãe dizia desde que eu era criança que existem almas que não conseguem descansar em paz e se manifestam dessa forma. Lembrei também que ela sempre dizia que quando essas coisas acontecem, o melhor é rezar um pouco e a situação se acalma. Ainda assim, não consegui terminar o trabalho em paz. Na laje, eu me sentia desconfortável o tempo todo e não conseguia deixar de olhar para as escadas. Em vários momentos, ouvi alguém começando a subi-las e cada vez que isso acontecia, meu olhar se voltava sozinho para aquele lugar. Eu já estava quase terminando, bem na parte mais próxima das escadas, onde precisava passar o impermeabilizante com mais cuidado. Dali dava para ver como os degraus desciam e também parte do segundo andar. Deste ponto, a visão era clara, não havia nada que atrapalhasse e por isso mesmo eu não conseguia evitar olhar para baixo com frequência. Quando terminei essa parte e comecei a recolher o balde, virei o rosto quase por costume em direção às escadas. Foi então que vi com total clareza. Havia uma criança em pé na parte de baixo das escadas, como se estivesse prestes a subir. Não era uma sombra nem algo que se movesse rápido. Era uma figura completa, parada, olhando na minha direção com a cabeça erguida. O medo me atingiu de uma vez. Senti meu corpo inteiro ficar tenso e a única coisa que consegui fazer foi ir para um canto da laje. Com as mãos tremendo, liguei para meu irmão e pedi que fosse me buscar. Sempre me considerei uma pessoa respeitosa com o paranormal, nunca zombei dessas coisas, mas viver algo assim sempre me deu muito medo. Quando meu irmão chegou, ouvi quando ele estacionou em frente à casa e desceu do carro. Escutei ele abrir a porta, mas nem cheguei a levantar o rosto para olhar em volta. Apenas desci e pedi que ele me acompanhasse para terminar o trabalho e irmos embora imediatamente. Ele estava tranquilo, como se nada tivesse acontecido, porque nunca acreditou nesse tipo de coisa. Subimos juntos até a laje e terminei o que ainda faltava. Enquanto trabalhava, tentei explicar a ele o que eu tinha visto e notei que ficou incomodado. E é que não é a mesma coisa ouvir como uma história e se imaginar naquela situação, sozinho numa casa, e de repente alguém aparecer justamente onde ficam as escadas. Pior ainda quando você escuta claramente alguém andando no segundo andar. É uma sensação que se espalha pelo corpo inteiro, um incômodo que você não sabe como afastar, mesmo tentando manter a calma. Depois, quando a dona da casa voltou, comentei com ela o que tinha acontecido.
Ela respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Disse que na casa dela vivia um duende e que esse ser cuidava da propriedade quando ela não estava. O que achava estranho era ele ter se manifestado, porque, segundo ela, o duende sabia que eu iria trabalhar no telhado. Sinceramente, não entendi muito bem. Pelo que consegui captar, a senhora acreditava em magia e via esse duende como uma espécie de guardião. Tentei explicar que o que eu tinha visto parecia uma criança de verdade, fosse pelo formato da cabeça ou pela maneira como estava parado. Ela me disse que então o melhor tinha sido ele ter aparecido como uma criança, porque às vezes se manifestava de formas mais feias, como uma cabra, ou até como seres muito mais obscuros. Naquele momento preferi não perguntar mais nada. Agradeci pelo trabalho e fui embora. Nunca mais aceitei trabalhar naquela casa.